Graça e a paz, meus irmãos. Convido você à leitura na carta de Tiago, no capítulo 2, no versículo 10 e versículo 11. Os versículos nos dizem assim: Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Irmãos, na meditação de ontem nós falamos sobre como a fé verdadeira, ela rompe as barreiras da discriminação, nos fazendo cumprir a lei de Deus, não apenas em amar a Deus sobre todas as coisas, mas também em amar ao próximo como a nós mesmos. Então, nessa continuação, Tiago ele quer demonstrar o alvo do crente, é cumprir toda a lei de Deus. Muitas vezes nós tentamos minimizar os nossos erros, os nossos pecados, comparando com os grandes criminosos da história. Sim, eu fiz isso de errado, eu de repente contei uma mentira. Mas não se compara com aquele fulano de tal, aquele homem que matou dezenas de pessoas. Ou às vezes falamos, sim, eu traí meu esposo, a minha esposa. Mas isso não se compara com o pecado de fulano, beltrano, que roubou milhões da nossa nação. Irmãos, realmente nós sabemos que alguns pecados são mais danosos do que outros. Mas isso não retira a gravidade do nosso pecado diante de Deus. Não é a quantidade ou tamanho do erro que nós cometemos, mas é o simples fato de cometer aquela falha, de errar o alvo da vontade de Deus. É isso que Tiago está afirmando aqui no versículo 10 e 11. Qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça num só ponto, se torna culpado de todos. Aquele que diz, porque a lei que diz não adulterarás, também fala que não matarás. Mas se você não adultera, mas mata, de qualquer forma você é transgressor da lei. Se você observar Apocalipse, lá no capítulo 21, versículo 8, nos diz que os simples mentirosos e covardes, eles vão ter o mesmo destino dos abomináveis, o mesmo destino dos assassinos, dos imorais, que são impuros, dos feiticeiros e idólatras. Ele nos diz assim: quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Irmãos, o que a Bíblia nos afirma é que não importa se você é simplesmente um medroso ou se você é simplesmente um mentiroso. O seu destino pelo pecado é o mesmo do assassino. É o lago que arde com fogo e enxofre. Isso é espantoso, não é? Jesus, ele também demonstrou isso aos seus discípulos, quando lá em Lucas, no capítulo 13, versículo 1 a 5, algumas pessoas se aproximam e falam a respeito das pessoas que morreram sacrificando e que Pilatos então misturou o sangue deles com os sacrifícios. Ou um pouco mais adiante, quando Jesus fala a respeito daqueles homens que morreram com a queda do tanque de Siloé, perguntando: vocês acham que esses eram mais culpados do que os outros habitantes de Jerusalém? E ele conclui: se vós igualmente não vos converterdes, todos serão igualmente condenados. Qualquer pecado leva à condenação divina de Jesus. Se não houver arrependimento, não há salvação. A mentira, ela é tão pecado quanto o assassinato. A pequena covardia, ela é tão pecado diante da Bíblia e diante da lei de Deus, quanto o adultério. E é nesse sentido que Paulo então afirma aos crentes lá em Gálatas, no capítulo 3, versículo 22, ao dizer: a Escritura encerrou tudo sob o pecado, para que mediante a fé em Jesus Cristo fosse a promessa concedida aos que creem. A Escritura encerrou tudo sob o pecado. Enfim, irmãos, aí a gente pode
entender a extensão do pecado dos homens, quando Paulo ele fala que todos pecaram e estão destituídos e carecem da glória de Deus, lá em Romanos 3:23. Veja, se portanto não há salvação em nós mesmos, visto que diariamente nós transgredimos a lei de Deus, visto que diariamente nós não conseguimos obedecer à vontade do próprio Deus, visto que diariamente nós cometemos, mesmo que os mínimos pecados, como a mentira, como a covardia, o que é que nós então podemos fazer? A Bíblia nos ensina que o que nós podemos fazer é buscar o recurso naquele único homem que cumpriu toda a lei. Em Mateus 5:17, Jesus fala: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Eu não vim para revogar, eu vim para cumprir. Jesus cumpriu toda a lei. Ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Ele nasceu sem pecado e sem pecado ele viveu toda a sua vida para satisfazer a lei perante o Pai. E então ele nos concede a nós, aqueles que creem, o seu mérito, o mérito da sua obediência. Jesus, lembrando novamente, irmão, do que Paulo fala em Gálatas 3:22, ele fala: mediante a fé em Jesus Cristo, nós temos a promessa concedida aos que creem. Em Jesus nós somos livres da condenação da lei para sermos então capazes de cumprir a lei. Na nossa incapacidade própria, nós encontramos em Jesus a capacidade do cumprimento e da obediência. Em Jesus, no seu poder, pelo poder do Espírito Santo que passa a habitar naqueles que creem, nós podemos ser perfeitos como é o perfeito o Pai Celestial, como é dito por o próprio Jesus em Mateus 5:48. Lembrando também da exortação que Jesus fala em Mateus 5, versículo 20, ao dizer para os seus discípulos: se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Em Jesus, a nossa justiça é satisfeita, porque a cumprimos não na nossa força, mas nos seus méritos, nos méritos do Filho de Deus, que veio para morrer e salvar a nossa vida e nos tirar do poder do inferno. Amém. Que Ele venha nos abençoar diariamente e constantemente.